Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, esse aqui do meu lado é o Eric. A gente está apresentando nosso trabalho de multimídia. Aqui a gente pretende fazer uma breve introdução ao VMware. Antes disso, vamos começar com conceituando o que é a realidade virtual. Realidade virtual é uma simulação de um ambiente real por meio de imagens tridimensionais. É um termo que se aplica a ambientes simulados por computador que podem reproduzir a presença física em lugares do mundo real ou de mundos imaginários. Normalmente é utilizado para descrever uma variedade de aplicações que têm relação com ambientes 3D. Se o objetivo é a criação ou desenvolvimento de um ambiente virtual, emprega-se uma biblioteca de grafos. Para isso, se emprega uma biblioteca de grafos junto com uma linguagem de programação, seja ela C++, Java ou outra qualquer. As bibliotecas que são mais utilizadas, as mais famosas, são OpenGL, Direct3D, Java 3D e VRML. VRML é o foco do trabalho. VML é uma palavra que vai ser repetida muitas vezes aqui. É um acrônimo para Virtual Reality Modeling Language. Ele é um formato de arquivo padrão para representar vetores gráficos em 3 dimensões. Ele foi projetado particularmente com a rede www em mente. Cada arquivo VML é chamado pelo projetista de seu mundo, e ele é tal que, se você tiver um simples editor de texto, um plugin, um browser de internet e, claro, uma sequência adequada de comandos, você pode criar coisas bastante interessantes, como, por exemplo, essa arcada aqui que a gente está mostrando, ou coisas um pouco mais interativas, como um paralelepípedo. Tá, pode não ser tão interessante, mas se você pegar o paralelepípedo e unir com algumas outras formas, e claro, fazer algumas operações com ele, você pode criar, por exemplo, uma mesa. Se você incluir animação no seu mundo, você pode fazer isso aqui, por exemplo, um projeto de sistema solar, esse é o Sol, não colorido. Ou se quiser uma coisa deixada mais para as custas do usuário, essa lâmpada aqui movida pelo mouse. Se você quiser, então, você pode também, se for pouco, você pode incluir cores e sombreamentos para deixar uma coisa um pouco não tão virtual. E fazer essa pintura maravilhosa aqui. Ou então pode incluir com essas cores animações, como esse projeto de nave espacial. E claro, se você tiver vários arquivos separadamente, como por exemplo, uma porta, um chão, uma parede, uma tocha, dá para fazer um fundo bem bonito, como por exemplo essa entrada de um labirinto. Claro, dá até para navegar por esse labirinto também. Aqui a gente está simulando a gente se aproximando da porta. E qualquer coisa pode acontecer. Tá, qualquer coisa mesmo. Então, voltando à apresentação. Isso foi mais uma motivação sobre o que é possível fazer com o VML. O arquivo VML ele é simplesmente um arquivo de texto. E ele pode ser criado em qualquer editor de texto, como é óbvio, como por exemplo o Word, o bloco de notas, o WordPad. Mas uma vez que a linguagem é um pouco assim, enfadonha, você tem muito. Ele é sensível à caixa alta, tem comandos com nomes muito parecidos, é recomendado o VML Pad. Claro, para quem estiver disposto a pagar, porque ele não é freeware. Depois que você tiver esse arquivo feito, se tiver tudo escrito, você pode visualizar o seu mundo com um simples browser de internet, como o Netscape, Internet Explorer, Google Chrome. Deixe claro que você tem um plugin adequado. Esse plugin, os mais recomendados são o Cosmo Player e o Cortana. Os dois podem ficar tranquilos, mas os menos providos de dinheiro, porque os dois são freeware. Nesse trabalho a gente adotou como editor o VML Pad, versão demo, claro, e o plugin foi usado o Cortana. O Google Chrome foi um dos navegadores, mas também na apresentação dos exemplos a gente usou o Internet Explorer. Vou dizer brevemente algumas aplicações. Pelos exemplos que a gente viu, está bem à mostra que uma das aplicações são os jogos. Mas no começo ele não foi pensado para ser implementado em jogos, e sim para educação e para pesquisa. Apesar de desde sempre ele ter provocado sempre muito interesse, o emprego do VRML não foi muito difundido.
Talvez uma provável razão seja que na época em que ele foi implementado, os usuários não dispunham de conexões rápidas, as conexões eram discadas. E ninguém, em sã consciência, fica muito feliz em ficar minutos aguardando o carregamento de pontos ou de alguns pontos e de textos distorcidos rodando na tela aleatoriamente. A parte derradeira. Como funciona? Antes, quero frisar que a gente vai fazer uma descrição do funcionamento do VML versão 2.0. É a mais nova até o presente momento que a gente conhecia. Bem, lembrando, VML é um arquivo de texto. Tudo que você, então a ideia é, o seu mundo, ele tem a descrição do seu mundo. O que você quer fazer, o que você quer colocar lá dentro. Então você, por exemplo, nesse texto aqui com um monte de letrinhas coloridas, você está descrevendo esse super asterisco aqui. A ideia desse arquivo de texto é, você tem que começar com essa seguinte sequência de comandos. Essa sequência aqui, em resumo, significa você está tratando de um arquivo VML, lógico, versão 2.0, e está usando o Conjunto Internacional de Caracteres UTF-8. Esse conjunto, sem muitos detalhes, é um método padrão de digitar caracteres em diversas línguas, sobretudo o inglês. O português, infelizmente, está um pouco fora. Então, alguns caracteres especiais, como acento circunflexo, tilde, cedilha, geralmente não são aceitos, a não ser um comentário. Depois de digitado o seu mundo, você grava ele no formato ASCII com a extensão w.wrl, que é o World Reality Language. Depois você abre com qualquer arquivo normal e deixa o browser se carregar do resto. Um arquivo, no caso mais geral, ele pode ser composto pelos seguintes itens. São comentários, nós, campos e valores dos campos, nomes de nós definidos e nomes de nós usados. Vai ficar claro o uso de cada um deles. Primeiro, os comentários. Para quem já é iniciado em linguagem de programação, os comentários logicamente são nada novo. Eles simplesmente exercem a imprescindível função de incluir informação extra ao arquivo VML sem, claro, afetar a aparência do mundo. E com esses comentários, você consegue adicionar notas nos arquivos sobre o que ele contém, o que ele faz em cada etapa. Isso é bem importante para arquivos que demoram meses ou até anos, para que você não tenha que reler esse negócio e tentar partir desde o início para ver o que ele faz. Os comentários nos arquivos RML são começados com o jogo da velha e dura até o fim da linha, como esse exemplo aqui que mostra o que o arquivo que eu fiz pretendia fazer. Os outros tipos são nós e campos. Os nós devem ser os blocos mais importantes do VML. Eles são os blocos conceituados de VML e eles podem descrever formatos, cores, luzes, pontos de vista, posições, orientações de figuras, animações, sensores, reguladores, mais um monte de coisa que a gente consegue fazer, como as que eu tinha mostrado nos exemplos anteriores. A estrutura deles geralmente você tem um tipo de nó, um conjunto de chaves, um determinado número de campos. Claro, cada nó pode ter alguns subnós e cada subnó pode ter outros subnós e assim por diante. Os campos, eles são o que define os atributos de cada nó. Para dar um exemplo para ficar claro, vamos supor um nó shape, que define um formato, você vai inserir algum formato no seu mundo. Dentro desse shape você tem a aparência desse mundo, a aparência do seu formato. Dentro dessa aparência você tem alguns outros nós aqui. E, como outro nó, você tem também qual tipo de formato você está usando. No caso aqui estamos usando cilindro. E dentro desse nó cilindro a gente tem dois campos. São o raio e a altura dele. Aqui estamos usando uma unidade de distância e 2 unidades de distância. Essa unidade de distância, só abrindo um parênteses aqui, elas não têm relação direta com as unidades que a gente conhece, como metro, polegada, anos-luz, palmo. Elas devem ser pensadas como a unidade que depende da exigência do programador. Afinal, o mundo dele, ele escolhe o que ele quiser lá. A partir da inserção desses nós, você consegue inserir, pode, por exemplo, agrupar um nó no outro, e pode, por exemplo, criar coisas um pouco mais interessantes, como, por exemplo, aqui a gente uniu um cilindro com um cone, definimos as propriedades de cada um deles, com esse restante de código aqui, conseguimos fazer uma cabana. Claro, à medida que você for aumentando a complexidade do seu arquivo,
complexidade do seu mundo, o arquivo vai ficando cada vez maior também, um pouco mais cheio, mais difícil visualizar. Pensando nisso, quando a gente consegue, a gente precisa fazer quando a gente precisa usar vários nós mais de uma vez, é interessante a gente definir algum deles para não ter que ficar redefinindo o tempo todo, poupando assim espaço, tempo, essas coisas de computação. Aqui, por exemplo, eu defini essas três arcadas, que são praticamente idênticas, tirando uma escalonada nessa outra. A gente consegue primeiro definir uma arcada aqui e depois escrever as outras duas, mudando apenas a posição e o tamanho delas. Para a gente poder inserir esse tipo de no código, a gente nomeia um novo nó com o comando def, e após isso a gente usa mesmo com o comando use. Todos os exemplos que a gente mostrou anteriormente, são feitos com essa simples estrutura. Então, algumas observações, claro, acerca de VRML. É possível utilizar ferramentas de apoio como modeladores 3D, CAD, 3D Studio, WordApp e editores gráficos, tais como Photoshop, PaintShop, para ficar mais fácil desenvolver os arquivos VRML. Como comparação com o HTML, costuma-se dizer que o VRML está para o mundo tridimensional, assim como o HTML está para o bidimensional. É importante dizer também que o VRML tem sido substituído por um outro plugin, que é o X3D, que é a abreviação de Extensible 3D. Ele apresenta muitas vantagens em relação ao VRML. Por exemplo, ele é um padrão aberto, ele apresenta fácil conversão de arquivos VRML e ele é tido como mais simples de entender e de modelar, e além de ser multiplataforma. Essa parte mais simples é realmente importante para quem tiver visto a complexidade da linguagem VRML anteriormente. Então, por tudo isso que dissemos, podemos concluir algumas coisas interessantes. Vencida a barreira da sintaxe do arquivo VRML, a qual é bastante fastidiosa, uma miríade de cenas, fundos, animações podem ser construídas por simplesmente um arquivo de texto e um browser, claro. A ideia de seu mundo adotada pelo VRML permite ajustes do arquivo à moda do usuário. Apesar de estar em processo de obsolescência devido ao emprego do X3D, seus arquivos podem ser facilmente convertidos para a versão mais recente, permitindo seu uso continuado por parte dos já usuários do VRML. Então é isso. A gente não espera que ninguém aqui saia, podendo digitar qualquer coisa, criando coisa maravilhosa, apesar de que isso seria fantástico. Mas não, provavelmente não vai acontecer. Então a ideia aqui era mostrar o que é possível fazer, dar uma palhinha sobre o VRML e qualquer coisa, mas se alguém quiser saber mais informações, essa referência aqui, a principal é essa aqui, que é VRML 2.0 Sourcebook, que foi a que a gente mais usou. Então, valeu.